Neste vídeo vou apresentar as propriedades dos limites. São propriedades muito fáceis e intuitivas. Eu diria até que nós as aplicamos ao resolver limites, aplicamos estas propriedades quase sem sequer nos apercebermos que as estamos a aplicar. É um pouco isso. E eu vou começar por dar aqui um exemplo de aplicação e depois justificarei melhor pelas propriedades porque é que isto acontece, ok? Mas nós habitualmente fazemos isto num limite. Por exemplo, quando temos 2 vezes x mais 5 sobre x ao quadrado mais 1, por exemplo, estou a inventar aqui uma função qualquer, nós costumamos dizer o seguinte: bom, este 2 está aqui a multiplicar, é uma constante, o que é que pode acontecer? Pode passar para trás do limite e ficamos com isto e não precisamos fazer mais justificação nenhuma, ok? Isto acontece, claro, por aplicação das propriedades dos limites que eu vou falar então neste vídeo. E reparem que é então bastante prático. O 2 está a multiplicar, passou para trás do limite e ficamos já com esta situação. Bom, já agora deixem-me só alertar para isto. Se eu tiver limite de 2x mais 5, que é importante percebermos logo a diferença destas duas situações, porque numa podemos fazê-lo e noutra não. Na de cima, realmente o 2 passou para trás do limite a multiplicar. Aqui, o 2 está a multiplicar, mas está a multiplicar apenas por x, não está a multiplicar por toda a expressão, não é? E, portanto, não pode passar para trás do limite, não posso fazer aquela simplificação. A diferença então é esta, como tenho aqui um parênteses, este 2 estava a multiplicar por tudo que se encontra no restante da expressão, não é? E neste caso não, portanto o 2 aqui não poderia passar para trás do limite, ok? Não se aplicariam então as mesmas propriedades que se aplicariam aqui no primeiro caso, que permitiam então fazer isto, ok? Já agora, e estou a lembrar agora neste momento, uma confusão que vejo acontecer em situações em que estamos mais distraídos, é apenas isso. Não confundir isto que eu estou a dizer, que passa para trás do limite, com uma fórmula dos logaritmos, ok? E vou dar ênfase a esta fórmula porque é uma confusão que eu vejo algumas vezes. Não tem nada a ver, ok? Existe uma forma dos logaritmos em que temos logaritmo de x elevado a k. Este k que está em expoente pode passar para trás do logaritmo a multiplicar. Ora, pelo facto até se calhar de a palavra log e a palavra lim começarem as duas por L e tem aqui alguma confusão visual, poderão começar a baralhar isto, ok? Não tem nada que baralhar isto, isto são coisas diferentes, não tem nada a ver. Existe esta forma para os logaritmos, quando o k está aqui em expoente dentro de um logaritmo, então passa para trás a multiplicar. Esta propriedade dos limites é outra coisa completamente diferente, ok? Eu vou até exemplificar aqui. Vamos supor que este 2 não estava aqui em numerador, mas estava em denominador. Estava em denominador, o que é que acontecia? Poderia na mesma aplicar-se aqui, portanto, se eu tivesse aqui um 2 vezes e tinha aqui um parênteses, não é? E aqui não estava lá nada, é como se tivesse um 1, não é? Bom, o que acontecia é que passava este 1 meio passava para trás do limite, por exemplo, a multiplicar, não é? Porque 1 sobre 2 estava aqui a multiplicar por tudo o resto da expressão, poderia passar para trás do limite, ok? Bom, e agora vou justificar melhor, então vou apresentar aqui as fórmulas para tentar explicar melhor esta simplificação que fiz ali. Bom, temos então a primeira propriedade que podemos falar é que o limite de uma constante dá a própria constante. Portanto, se nós tivermos o limite de 5 quando x tende para mais infinito, sabemos que isto dá 5. O limite de uma constante dá a própria constante, ok? Isto acontece, facilmente se percebe se visualizarmos o gráfico da função y igual a 5. Vemos que quando o x vai para mais infinito, a função é sempre 5 e, portanto, aproxima-se de 5, ok? Aproxima-se de 5, neste caso é sempre 5 e o limite dá então 5. Deixem-me dizer que este A que eu aqui coloquei pode ser infinito ou não, pode ser um número real ou pode ser também mais ou menos infinito, ok? Bom, temos então esta propriedade, esta primeira propriedade, o limite de uma constante dá a própria constante, o limite de uma adição é igual à adição dos limites, ok? Reparem que se tivermos, por exemplo, vou fazer o exemplo para este e depois não farei mais, limite de 2x mais 5 quando x tende para mais infinito é igual ao limite de 2x mais o limite de 5 quando x tende para mais infinito e depois resolveríamos cada um destes limites aqui, ok? Portanto, uma propriedade dos limites, o limite da soma é igual à soma dos limites, ok? Pela mesma razão, podemos dizer também que o limite da diferença é igual à diferença dos limites, o limite de um produto é igual ao produto dos limites, o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites, portanto, o limite pode passar para o numerador e para o denominador,
e o limite de uma raiz é igual à raiz do limite também, o limite de uma potência é igual à potência do limite, ok? Um limite pode passar então para dentro de uma potência também. Bom, estas são então as propriedades. Deixem-me só dizer que este A então pode ser infinito ou não, ou pode ser um número real, e a aplicação destas propriedades podem levar à resolução do limite ou não. Ou seja, é o que falaremos nas aulas seguintes, mas vou já chamar a atenção. A aplicação destas propriedades pode dar um número real, pode dar mais infinito, pode dar menos infinito, o nosso limite, e fica resolvido. Ou então pode dar uma indeterminação, que é algo então que vamos estudar nas próximas aulas. Nós agora vamos aprender aquilo que não são indeterminações e o que são indeterminações. E se der indeterminação, bom, o limite não ficou resolvido. Temos então que fazer o levantamento da indeterminação e vamos aprender um conjunto de técnicas que nos permitem fazer esse levantamento da indeterminação, ok? Isso fica então para as próximas aulas. Vou só terminar então com uma justificação com base aqui nas propriedades daquilo que eu falei há pouco. Portanto, eu disse que este 5 se está a multiplicar, pode passar para trás do limite, não é? Numa situação destas. Bom, isto acontece porque posso aplicar aqui a propriedade da multiplicação, reparem, fica um limite de 5 vezes o limite de x, porque o limite do produto é igual ao produto dos limites, está aqui a propriedade. E agora também pela primeira propriedade eu sei que o limite de uma constante é a própria constante, portanto aqui ficamos com 5. Daí reparem que na prática nós vamos fazer com base nestas duas propriedades, mas nem precisamos então de as aplicar uma a uma, poderemos logo dizer o 5 está a multiplicar, passa para trás do limite e ponto final. Temos é que ver se o 5 está a multiplicar por toda a expressão restante, ok? Bom, ficam então aqui as propriedades. Não há muito mais a dizer, vou apenas fazer um exercício prático e depois entraremos então mais a sério naquilo que é fazer limites, obter indeterminações e fazer o levantamento da indeterminação, ok? Então, até uma próxima!